pessoal! Então aqui é o Tinguer. Então, como vocês estão vendo, né, a gente está na entrada da cidade, no trevo da cidade de Caibi, e mais ali na frente nós vamos dar uma passadinha no capitel de São Cristóvão, né, e na entrada da cidade, e depois mais para frente outras imagens que vocês vão vendo. E o objetivo desse vídeo aqui é a gente falar um pouquinho sobre a vida de São Cristóvão, tá? Porque nessa época de festa, né, aqui em Caibi, que é a festa do colono e do motorista, né, o patrono, né, é o São Cristóvão. Inclusive ali no capitel, eles pegaram a imagem e ela vai ficar lá na frente da igreja amanhã durante o desfile. E os motoristas vão passando e recebendo bênçãos, né, porque para proteger eles na estrada, né, e contra acidentes e coisas ruins que podem acontecer, né. Então, nada mais justo, né, do que a gente explicar um pouco sobre a vida de São Cristóvão, né. Eu acho que poucos vão a fundo, né, para tentar descobrir e saber alguma coisa a mais, né. E eu vou falar para vocês, olha, é uma história bem interessante, tá? Então eu vou contando para vocês e vocês vão assistindo as imagens que vão passando, tá bom? Um grande abraço. Então a história ela começa assim. Então, um rei, né, pagão, cujo nome não se sabe, teve um filho a quem chamou de Réprobos, ou Réprobo, ou Feros, né, que é ofensa, malvado, né, e dedicou ao deus Apolo. Adquirindo então o Réprobo, né, tamanho e força extraordinária, com o tempo resolveu servir apenas aos mais fortes e bravos do reino do seu pai. Réprobo era um cananeu de Canaã, né, de aspecto terrível e estrutura gigantesca, de 12 côvados. Observem esse tamanho. Significa 7 metros e 92 centímetros de altura. Pensem bem, hein? Então o Réprobo determinou-se a servir um rei valente e temido por todos. Apresentou-se a ele um rei forte e poderoso que tinha a fama de ser o maior que existia no mundo. Esse rei aceitou o Réprobo na sua corte, pois condizia com tamanho e coragem. Nos jograis onde se nominava o nome de Satanás, o rei estremecia e se benzia em sinal de medo. Vendo esses gestos do rei, Réprobo ficou muito admirado e perguntou qual seria o seu significado. O rei não quis responder e Réprobo disse: "Se não me disser, eu não ficarei aqui." Percebeu que não estava servindo alguém mais forte que ele. Pressionado, o rei disse: "Toda vez que ouço falar no diabo, faço esse sinal, com medo de que ele tenha poder sobre mim e me faça mal." O Réprobo respondeu: "Se você teme que o diabo prejudique, evidentemente ele é maior e mais poderoso que você. Então, estou frustrado em minha esperança de ter encontrado o maior e mais poderoso Senhor do mundo. Vou embora, pois quero encontrar o diabo para ser meu senhor e eu seu escravo." Mas esse rei era fraco e temia todas as vezes que se aproximava de uma cruz, dando a entender que não era tão forte assim como se imaginava. O rei não conhecia Réprobo, ficou assustado e caiu do trono. Tendo se erguido e voltado ao normal, perguntou o nome daquele gigante, ao que responderam que era Réprobo. Esse, decepcionado, deixou o rei e foi procurar o diabo. Se o diabo era temido pelo rei, deveria ser mais forte que ele. Imagine o seu destino de opulência e conflito interno. Sem direção, caminhou solitário e foi perguntando a um e a outro sobre aonde encontrar o diabo. Encontrou um bruxo que prometeu levá-lo ao diabo. Caminhou o deserto afora, sem destino e incerto de encontrar o que queria. No deserto, encontrou uma multidão de guerrilheiros que vieram em sua direção e lhe perguntaram quem era e para onde ia. O Réprobo respondeu: "Estou procurando o diabo para tomá-lo como meu senhor." Aquele guerrilheiro, de aspecto feroz e terrível, respondeu: "Sou quem você procura." O Réprobo ficou alegre,
achando que encontrara o seu destino e se ligou a ele como escravo, aceitando-o como seu superior. Andando juntos pelas estradas, encontrou uma cruz elevada, uma espécie de oratório. Assim que o diabo viu a cruz, fugiu aterrorizado e conduziu o réprobo por um caminho abandonado e acidentado antes de voltar para a estrada e retomar seu caminho. O diabo não suportou o medo de ver uma cruz. Já se notou que não era tão poderoso como se imaginava. Aquela cena deixou o réprobo impressionado e reflexivo. Já vi essa cena uma vez, parece que não vai dar certo. Réprobo estava admirado e surpreso pelo medo do diabo. Achava que ele era o mais corajoso de todos os povos, que havia encontrado o que procurava. Mas que decepção! Perguntou então ao diabo: por que você teve tanto medo e deixou de andar por estradas planas para se meter naquela estrada esburacada e cheia de desvios e curvas perigosas? Estava fugindo, agitado e com medo da cruz? O diabo ficou envergonhado e nada queria dizer nem responder às indagações do réprobo, que insistiu: se não me contar, eu vou deixar você para sempre, e seguirei o meu caminho para cumprir meu destino, até encontrar um mais forte do que eu. Enfim, o diabo foi forçado a responder a pergunta. Um homem que se chama Cristo foi pregado numa cruz, e quando vejo uma imagem dessa cruz, tenho grande medo e fujo assustado. Talvez fosse realmente o que réprobo tanto procurava como resposta. Então disse: então, esse Cristo cujo signo você tanto receia, sinal, é maior e mais poderoso? Tenho trabalhado em vão, pois ainda não encontrei o maior príncipe do mundo. Tenho lutado em vão na busca de servir alguém mais forte do que eu. Adeus. Quero ir embora para procurar o Cristo. Tomado de uma nova decepção, decidiu seguir o seu próprio caminho, sem buscar mais alternativas. Andou como errante, em busca do seu Cristo, daqueles que todos temiam. Este, de fato, poderia ser a resposta para a sua procura, ansiedade e para seu desgosto. Réprobo vagou à procura daquele Cristo que todos temiam. Embrenhou-se no deserto em busca de alternativa e de sossegar sua alma aflita. Pensativo, concluiu que realmente esse Cristo deveria ser muito interessante. Réprobo estava curioso. Nunca havia ouvido falar desse homem da cruz. Sua procura valeu-lhe o encontro de um eremita, o qual lhe fez uma pregação cristã e o educou na fé, talvez batizando-o. Nada disso é contado nas lendas, apenas os entornos desse encontro. No aconselhamento, o eremita disse a réprobo: esse rei ao qual você deseja servir pede submissão. Será preciso jejuar frequentemente, fazer orações, meditar e servir ao próximo. Réprobo se recusou a jejuar e a rezar para Cristo. Essa não lhe parecia a melhor forma de servir a Cristo. Então o santo monge lhe fez uma proposta a respeito de um rio caudaloso que existia na proximidade e que em todas as enchentes derrubava as pontes de forma que as pessoas desistiram de construir uma nova ponte. As pessoas precisavam atravessá-lo todos os dias, com segurança. Daí o eremita disse: você é tão alto e forte que poderia transportar as pessoas com segurança. Essa seria a melhor forma de servir a Cristo. Réprobo, feliz pela oportunidade de servir o homem mais importante do mundo, aceitou a tarefa de ajudar as pessoas a atravessar um rio perigoso, no qual muitos haviam morrido afogados. Foi para a barranca do rio e construiu uma cabana para servir-lhe de abrigo. Passou a transportar velhos, crianças e pobres. Apoiado num grande bastão, colocava as pessoas nos ombros e os transportava, sem perigo de afogamento, até a outra margem. Não havia medo nem nos momentos em que o rio estava furioso. Numa noite de tempestade, Réprobo foi acordado pelo grito de uma criança pedindo socorro. Vem carregar-me para a outra margem, dizia aquela voz infantil. Levantou-se e procurou a criança, mas não a encontrou. Imaginou que estivesse sonhando, voltando para casa, mas de novo ouviu o pedido de socorro. Por 3 vezes saiu e não encontrou a criança.
até que uma última vez, encontrando um menino pobrezinho, molhado e assustado, que lhe pediu socorro. Olhando aquela frágil criança, imaginou ser um fardo tão leve e fácil. Inclinou-se e a colocou nos ombros. Saiu com a criança no ombro e pela metade do rio as águas começaram a subir, e o peso do menino pareceu aumentar cada vez mais. Achou estranho, curvou-se com o peso daquele transporte e relutou até chegar à outra margem do rio. Confuso, sem entender o ocorrido, perguntou ao menino por que pesava tanto assim, parecia que carregava o mundo em meus ombros. A criança não se conteve e com ar sorridente respondeu: sou mais que uma criança, eu sou o autor do mundo, o Criador e o Redentor desse mundo. Eu sou Jesus, a quem você carregou nos ombros. Pela sua generosidade, de agora em diante, você se chamará Cristóvão. Ao voltar para sua cabana, plantará o seu bastão na terra, ao lado do seu casebre, e pela manhã verá que ele floresceu e frutificou. Dito isso, no mesmo instante desapareceu. Cristóvão, ao voltar, não encontrou o menino e na manhã seguinte ficou mais surpreso ainda, ao ver que seu bastão havia se transformado em uma linda palmeira com flores e frutos. Assim, diz a lenda que em seguida foi a Samos, cidade da Lícia, um país da época, né, cuja língua não compreendia, e pediu ao Senhor entendimento. Conseguindo tal milagre, procurou os cristãos que eram perseguidos para estar com eles, confortando-os em nome do Senhor. As pessoas não acreditavam e as autoridades achavam que era um falsário em nome de Deus. Cristóvão fincou seu bastão na terra e pediu ao Senhor que o verdejasse para converter aquele povo. Isso aconteceu e se converteram mais de 8.000 pessoas. O rei não se conteve e enviou 200 soldados para prendê-lo. Os soldados o encontraram rezando e tiveram medo de intimidá-lo. Enviou outras centenas de soldados que o encontraram novamente rezando e com medo começaram a orar junto com Cristóvão. O que procuram? Perguntou Cristóvão. O rei nos enviou para prendê-lo e levá-lo até ele. Anunciaram o que foram fazer, mas não queriam levá-lo preso. Cristóvão, então, decidiu ir com eles, com as mãos e os pés amarrados, e os soldados todos se converteram à fé cristã. O rei, ao vê-lo assustado, caiu do trono. Era o réprobo que conhecia no passado. Sim, ele disse, sou eu mesmo. Antes do meu batismo era réprobo, agora sou Cristóvão. O rei tentou intimidar Cristóvão com ameaças e ofereceu para ele algumas vantagens, desde que adorasse seus deuses. Mas se sacrificar, receberá de mim grandes honrarias. Caso contrário, será morto com suplícios. O rei então mandou colocá-lo no cárcere e todos os soldados que tinham aceitado o nome de Cristo foram decapitados. A história não para. O rei ainda desejava a conversão de Cristóvão. Mandou 2 belas moças ao cárcere para tentar Cristóvão, seduzindo-o. No diálogo, elas se converteram à fé cristã, o que deixou o rei furioso mais uma vez. Levadas diante do rei, ele lhe deu a sentença de morte. Elas lhe pediram para adentrar o templo e, ao passar diante das estátuas dos deuses, Júpiter e Apolo desataram seus cintos e o penduraram ao redor da cabeça das estátuas, e elas se partiram em pedaços imediatamente. Daí foram levadas ao suplício. Aquilínea, uma delas, foi pendurada a uma pedra e teve seu corpo esquartejado. A outra irmã foi à fogueira, e como não se queimasse, voltando ilesa, foi decapitada. Enfim, sobre a morte do Cristóvão, daí ele foi amarrado e açoitado com uma barra de ferro e colocado em sua cabeça um elmo de ferro incandescente, e não morreu. Foi amarrado em um banco de ferro e incinerado com piche, mas o banco derreteu e ele saiu ileso. Depois foi amarrado a um poste e 400 soldados desferiram flechas sobre ele, mas nenhuma o acertou. O rei proferiu insultos e uma flecha se desviou, atingiu seu olho e imediatamente o cegou. Cristóvão então falou: amanhã estarei morto, tirano. Você deve então fazer lama com meu sangue, esfregar no olho e assim recuperará a sua saúde.
Cristóvão foi decapitado. O rei pegou um pouco do sangue, misturou a terra e ungiu seu olho, e ficou imediatamente curado. Então disse: em nome de Deus e de São Cristóvão, ficando curado no mesmo instante. O rei, então, passou a crer e lançou um édito pelo qual aquele que blasfemasse contra Deus e São Cristóvão seria imediatamente punido pela espada. Que história muitíssimo interessante, né, meus amigos? Muito interessante mesmo. Agora eu vou terminar então com uma oração de São Cristóvão e já deixo um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Então aqui temos a oração, então eu vou falar para vocês. Então, São Cristóvão, tivestes a graça de ter o menino Jesus no colo, meu glorioso São Cristóvão, e assim pudesses transportar com alegria e dedicação aquele que soube morrer na cruz e nos dar a vida pela ressurreição. Dignai-vos, pelos poderes concedidos por Deus a vós, de abençoar e santificar nosso veículo. Fazei que o usemos de um modo consciente e que não causemos nenhum dano ao próximo por meio do volante. Se viajarmos, acompanhai-nos com vossa poderosa proteção. Falai a Deus por nós, para que Ele mande todos os anjos, potestades e milícias celestes para nos guiar e proteger. Na rua, transformai o nosso olhar como o da águia, para que vejamos tudo com o máximo de cuidado e atenção. São Cristóvão protetor, sejais nosso companheiro na direção. Dai-nos paciência no trânsito, e que consigamos servir sempre a Deus e aos irmãos por intermédio do benefício do nosso veículo. Tudo isso vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém.